Olá a todos, bem-vindos à terceira aula do nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar no JavaScript. O que é o JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação versátil e amplamente usada. Com ela, nós podemos adicionar comportamentos interativos nas nossas páginas e também podemos realizar cálculos, manipular elementos do HTML e também muitas outras coisas. Então aqui eu preparei para vocês um exemplo aqui de um código JavaScript básico. Eu vou fazer 3 aulas, sobre JavaScript. Então aqui eu só vou fazer a introdução dessa linguagem de programação, como você consegue usar ela. Enfim, vamos começar, linkando o nosso JavaScript com o nosso HTML, né. Então primeiro nós vamos criar um ficheiro, criar um file, com o nome pode ser de script.js, que é o nome que geralmente se usa. E depois, para fazer a ligação entre o HTML e o JavaScript, é só colocar aqui, pode ser a última tag aqui antes do body, colocar script, e aí vem aqui nessa opção script source. E aqui você tem que informar qual que é o nome do seu arquivo aqui, que é script.js. Pronto, agora é só salvar. E, enfim, agora vamos começar aqui no nosso JavaScript. A primeira coisa que eu quero mostrar são as variáveis. As variáveis são basicamente espaços onde podemos armazenar dados. Elas funcionam para guardar informações que serão usadas durante a execução do código. Nós podemos criar uma variável de 3 formas. Primeira é usando o let, a palavra-chave let, hã, que então é basicamente informando que isso aqui é uma variável, um lugarzinho para guardar algum valor. Vai depois o nome dessa variável, que é nome, então nós vamos guardar um nome aqui nessa variável. Hã, e aqui depois temos o sinal de igual, para colocar algum valor nessa variável. Então é como se fosse uma caixinha que tivesse, o nome nome, hã, e nós colocamos dentro dessa caixa John. E assim é um jeito de criar uma variável. Outro jeito é utilizando const. Então qual que é a diferença? A diferença é que o let é uma variável que pode ser modificada, então eu posso colocar aqui nome igual a Pedro, e eu vou mudar o conteúdo dessa caixinha. Então, ou seja, dessa variável aqui, nome. Vou mudar e vai passar a ser Pedro. Já no const você não consegue fazer isso, porque é uma constante. É como se fosse o pi, e que não pode ser mudada, vai ser sempre assim. Então o nome a gente pode mudar porque tem o let. Outro jeito de criar uma variável é usando o var. Então var altura igual a 1.8. 1.80. Pode ser. Então, agora qual que é a diferença do var para o const para o let? Então, o var, a diferença entre o var e o let é que o var pode ser acessada em qualquer lugar do código. Isso eu depois vou explicar melhor, porque é uma coisa mais avançada. Mas o que vocês têm que saber é que o let é mais seguro e por isso é mais recomendável usar o let. Então, para não cometer erros e modificar variável sem querer. Mas o var não é uma constante, então ele pode ser modificado também. Então, posso colocar aqui altura igual a 2, sem problema nenhum, e eu posso modificar. Se eu tentar modificar o pi, vai dar erro, porque é um const. Vai retornar um erro, ok? A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês são as estruturas condicionais. Então, o que são as estruturas condicionais? Ah, elas nos permitem executar basicamente diferentes blocos de código com base em determinadas condições. Então, isso nos dá controle sobre o fluxo do programa. Então, aqui temos um if, que traduzido para português fica C. Esse console.log é um comando para ele mostrar uma mensagem. Então, se a idade for maior ou igual a 18, ele vai dizer que você é maior de idade. Se não, se não, ele vai dizer que você é menor de idade. Então, pare aí um pouquinho, pausa esse vídeo, vê se você consegue adivinhar qual que vai ser o output, o que que ele vai dizer nesse caso. Bom, a resposta certa é esse bloco de código aqui, você é maior de idade. Por quê? Porque a variável idade é igual a 30. Ele vai dizer aqui que ele vai perguntar aqui, ó, você é maior de 18? Vai dar verdadeiro. Você é maior que 18, então você é maior de idade, ok? A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês
são as funções. As funções são basicamente códigos, blocos de código reutilizáveis que você pode chamar durante o seu código várias vezes para realizar uma tarefa específica. Ok? Então, com isso, o nosso código pode ficar um pouco mais organizado. Como funciona? Para declarar a função, tem que usar a palavra-chave function, um nome para a função, como se fosse um nome para uma variável. Aqui, esse nome é um parâmetro, então as funções podem receber um parâmetro. Então, vamos supor aqui que eu queira chamar essa função saudação, e eu quero chamar com o nome. Pronto. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar na variável nome, que é o John, ele vai passar o nome para cá, então ele vai retornar a frase aqui, olá, John. Esse return serve para retornar alguma coisa da função e reutilizar esse valor durante o código. Então, posso colocar aqui. Então, basicamente, posso colocar aqui saudação nome igual a saudação com o argumento nome, ou seja, com John. Então, ele vai retornar aqui, olá, John, e se a gente colocar aqui um console.log nessa saudação nome, ele vai mostrar o que? Olá, John. Então, aqui, se vocês quiserem ver os resultados enquanto vocês escrevem o código, vocês podem fazer de duas formas. A primeira é abrir num browser, num navegador. Você pode, se você estiver utilizando aqui o VS Code, estiver utilizando essa extensão, você pode aqui colocar Open in Browser. Ou você pode ir diretamente no arquivo HTML, na pasta do projeto, clicar duas vezes e ele vai redirecionar para um navegador, ok? E aí você depois vem, clica com o botão direito do mouse e vai em inspecionar e depois vai aparecer ali uma telinha com os elementos. Você pode clicar num botão de mais e vai aparecer o console, ok? Então você clica no console, você vai ver aí ah, todas as mensagens. Se você tiver o Node instalado, você pode só colocar node script.js. Então eu vou colocar aqui node script.js. Ele vai dizer aqui que você é maior de idade, e ele vai dizer aqui olá John, ok? Então agora a última coisa que eu quero mostrar para vocês nessa aula são os loops. Então, o que são os loops? Os loops nos permitem repetir um bloco de código várias vezes. Então, é muito útil quando a gente quer executar uma tarefa várias vezes, né? Ou um determinado número de vezes. Um dos loops do JavaScript é o for. Tem vários outros, mas eu não vou explicar cada um deles agora. Então, o for, ele funciona assim. Então, a gente tem que fazer três coisas dentro dos parênteses aqui do for. Primeiro, a gente tem que declarar uma variável. No caso, nós declaramos aqui que o let i, o i de index, é muito usado o i, igual a 1. Então, nós colocamos aqui que o i é igual a 1, enquanto o i for menor ou igual a 5, ou seja, uma condição. Enquanto i for maior ou igual a 5, ele vai repetir esse loop. E a cada iteração do loop, ou seja, toda vez que o loop rodar, ele vai acrescentar um valor no i. Esse i é como se fosse um i mais igual a 1, ou é assim que se faz a adição. Então, i mais mais, ok? Então, depois ele vai dizer aqui console log e o número. Então ele vai primeiro dizer 1, 2 até o 5. Então vamos rodar esse código aqui e ver o que acontece. E aí depois aparece aqui os números de 1 a 5. Se fosse ao contrário, seria 5, aí seria maior ou igual a 1 e menos menos, que vai retirar 1. Esse menos menos e mais mais, o mais mais ele acrescenta 1 e o menos menos tira 1, subtrai 1. Se você quiser subtrair 2, você faz menos igual a 2. Então você vai ver que ele vai ir do 5 vai para o 3, do 3 vai para o 1. Ok? Então vamos testar isso daqui. Pronto. Então é isso que acontece. Ele vai de 2 em 2 para baixo.
do 5 até o 1. E é isso, pessoal. Esse é o básico do JavaScript. Na próxima aula vocês vão aprender ainda mais de como fazer operações e tudo mais. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam acompanhando o curso e estejam gostando do curso. E se você gosta, deixa o like, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante. E até a próxima aula.